Olá, pessoal do terceiro ano, tudo bom? Espero que estejam se cuidando, tá? Então a gente vai dar continuidade, o tema é longo, tá? Como eu disse pra vocês, tem muita coisa pra gente trabalhar e eu também não quero que os vídeos fiquem muito longos, que senão fica difícil de colocar no YouTube, tá? Então a gente parou na última aula sobre nazismo, no momento em que o Hitler tenta dar um golpe, né? Que é o Putsch de Munique ou o Putsch, né, da cervejaria, em 23, não dá certo, ele não tem apoio suficiente ainda, então ele é preso, mas ele vai ficar pouco tempo preso, porque ele tem as costas quentes, digamos assim, né, nesse contexto, como eu disse para vocês, o partido nazista, né, o Hitler, né, e os grupos paramilitares, né, aquela milícia vinculado ao nazismo, as SA, enfim, eles estão sendo financiados por banqueiros, pelo grande empresariado industrial alemão, com medo, né, do comunismo e dado o discurso super, né, mega anticomunista desses grupos e suas ações violentas contra membros da esquerda, rapidamente o Hitler consegue então ser solto. Mas nesse tempo em que ele fica preso, ele vai escrever, né, aquele livro dele, Minha Luta, enfim, né, no qual está tudo ali posto, tá? As ideias, né, dele, o racismo, o expansionismo, o antissemitismo, o anticomunismo, né, tá tudo ali presente, porque de um modo geral, né, pessoas, o fascista, ele deixa posto suas ideias, né, ele deixa muito claro, ele tem muita dificuldade, digamos assim, de pensar, né, o fascismo é exatamente isso, é tu, o fascismo promove? Tu abdicar de pensar, tu abdicar do teu poder decisório para outra pessoa, certo? O fascista não quer que você pense. Tá? Então, nessa perspectiva, ele é muito raso e muito claro, ele deixa muito posto aquilo que ele pensa. E o Hitler não foi uma exceção, certo? Então, ninguém podia dizer, ó, que surpresa, tá? Até porque Mein Kampf vai vender bastante, claro, depois que o Hitler tomar o poder, vai vender mais ainda, obviamente, né? Porque também será imposto também, né? Não será só vendas voluntárias, mas também compras voluntárias, aliás, mas também porque vai ser imposto. Mas, enfim, então ele saindo da prisão, né? Pouco a pouco, como eu disse para vocês, o Partido Nazista vai ganhando importância, né? É um partido, digamos assim, de pessoas, entre aspas, barulhentas, então eles fazem marcha, eles fazem quebra-quebra, eles pressionam, né? Eles usam da violência física, né? Inclusive do extermínio, né? Dos seus oponentes políticos, e com isso, né? Pouco a pouco, como eu disse para vocês, o Partido Nazista vai ganhando expressão. Porém, né, o que realmente vai ser o diferencial será a crise de 29, e isso e a crise de 29, né, a quebra da bolsa de Nova York, lá nos Estados Unidos, vai ter um efeito negativo, um efeito deletério gigantesco na Alemanha, tá? Então, de um modo geral, os Estados Unidos financiava grande parte das potências europeias para que elas pudessem se reerguer e, claro, serem seus parceiros comerciais, né? É necessário, digamos assim, para o capital que haja um certo equilíbrio, digamos assim, certo? Bom, então, com a quebra da bolsa, com os milhares de desempregados, as milhares de falências, né, e a situação caótica na economia estadunidense, com essa crise gigantesca, né, do capitalismo liberal, os Estados Unidos vai cortar os seus créditos para os demais países que vão ficar, né, numa situação bastante crítica, sendo que a Alemanha, mais do que os outros, porque já estava numa situação pior por ter sido derrotada na guerra, por ter que pagar indenização, por uma série de situações. Então, tendo que pagar essa indenização, com a falta de dinheiro, com a falta de créditos, o governo alemão muitas vezes vai, inclusive, mandar imprimir dinheiro, o que vai piorar a situação, porque vai ter uma inflação gigantesca, uma desvalorização da moeda muito grande. Então, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, em minutos, né, sei lá, um pão que valia X, né, marcos, sei lá, 5 minutos depois vai valer, né, o quíntuplo daquilo ali, tá? As pessoas tinham que ir de carrinho de mão, cheio de dinheiro para comprar um pedaço de pão. Então a situação ficou terrível, ficou gravíssima, e quanto maior, como eu falei para vocês, a crise econômica, quanto maior o desespero, né, a busca por, meu Deus, alguma solução, mais fácil tu aderir a soluções simplórias, a situações fáceis, a explicações fáceis, né? Tu buscar um bode expiatório, buscar um culpado, né, para aquela situação e buscar alguém que vai me salvar. Ah, essa pessoa vai me salvar. É uma pessoa, enfim, né? Então tu busca essas coisas rasas e simples, né? E como eu falei para vocês, abdica de tomar decisões, abdica é muito mais fácil de seguir, mais confortável do que tu tomar as rédeas, digamos assim, da situação. Bom, o fato é que Hitler, de fato, o Partido Nazista vai se aproveitar disso, vai crescer muito nesse contexto, nas próximas eleições, né?
vai, enquanto partido, ter, né, seu partido majoritário dentro do Reichstag, que é o parlamento alemão, tá? Porém, social-democratas e socialistas, ainda unidos, tinham ainda a maioria do parlamento, tá? Então, só para vocês entenderem esse contexto, tá? E com isso, tá, pessoas, como eu disse para vocês, o Partido Nazista era um partido que utilizava suas milícias, utilizava, então, essa violência, né, para perseguir seus opositores, para matar seus opositores, né, para tocar o terror, digamos assim, né, se valia desse terrorismo, digamos assim, né, e começou a pressionar o presidente da época, que era então o Paul von Hindenburg, que era um senhor bastante idoso, inclusive, que era, enfim, um herói de guerras, né, a nomear então Hitler como chanceler, e ele acaba então cedendo essa pressão e nomeia então Hitler como chanceler alemão. Então é como se fosse um primeiro-ministro. Bom, isso em janeiro de 34, então o Hitler é nomeado chanceler. E ganha então poderes, representatividade bastante importante. Logo no mês seguinte, logo depois, enfim, né, o Reichstag vai ser incendiado, certo? Vai ser um incêndio criminoso, o parlamento alemão pega fogo e o governo vai culpar rapidamente os comunistas, né, como se eles tivessem feito isso, e vai então liberar geral para reprimir esses grupos, para perseguir esses grupos, né, que é o que vai acontecer. Então vai ser uma grande perseguição, prisão, né, dos comunistas, né, e socialistas e qualquer pessoas, né, digamos assim, que se colocam como a esquerda, digamos, né, ou críticos, ou enfim. E logo depois também o povo von Hindenburg vai morrer, né, acredito que de morte morrida mesmo, e o Hitler vai dar um golpe, então, com apoio então, do seu braço, né, de força, suas tropas paramilitares, então ele vai dar um golpe e vai juntar esses dois cargos, né, que é então a chancelaria com a presidência, e vai tomar tudo nas suas mãos, fundando então o que ele vai chamar de Terceiro Império, Terceiro Reich, certo? E ele vai se intitular o Führer, tá? O Führer quer dizer o líder, ele vai ser então, vai se tornar o grande líder, digamos assim, certo? Ele vai se colocar nessa situação. E a partir daqui a gente vai ter uma série de situações que vão se modificar, tá? E que o Hitler vai, então, tomar pé rapidamente, certo? Então, uma das primeiras coisas que ele vai promover será, digamos, um expurgo interno, tá? Então, isso vai ser conhecido como a chamada Noite das Facas Longas. Então, ainda em 34, tá? Então, a gente vai tentar fazer isso, falar um pouquinho cronologicamente dessa situação, até a gente chegar à questão da guerra de fato, tá? Então, talvez demore ainda mais alguns vídeos pra gente chegar na guerra, tá? Mas em 34 mesmo, nós vamos ter a Noite das Facas Longas. O que é isso? Então, Hitler rapidamente percebe que a SA, que até então lhe serviu, né, enquanto braço armado do partido nazista, tinha uma série de liderança. A SA, ela era, entre aspas, independente, apesar dos seus membros apoiarem o nazismo, são todos, né, nazistas também, né, estão na mesma vibração, digamos assim, né, que a perspectiva nazista, porém a SA ela era independente, ela surgiu antes do partido nazista, inclusive, tá? E o Hitler começa a achar que era um poder paralelo, digamos assim, que poderia representar de alguma forma perigo a ele, e ele vai mandar matar todas as lideranças da SA, ele vai desestruturar a SA, certo? Então, na chamada Noite das Facas Longas. Além dessas lideranças da própria SA, no partido nazista também, qualquer um que de alguma forma pudesse fazer sombra ao Hitler, que em algum momento discordou do Hitler, tá? Então, pessoas que de alguma forma eram, digamos assim, muito independentes, digamos assim, né, do Hitler, não cultuavam a sua imagem, tá? Essas pessoas, elas vão ser também exterminadas nessa chamada Noite das Facas Longas. Assim, uma noite, realmente, no qual, né, vai ser articulado, então, esses assassinatos em massa desses grupos que eram nazistas também, certo? Mas que Hitler queria eliminar para não ter nenhum tipo de nem que seja dissidência, mas também alguém que poderia, de alguma forma, disputar a sua liderança, certo? Então, essa é a Noite das Facas Longas, certo? Isso ainda em 34. Então, Hitler vai começar, então, um processo de, digamos assim, digamos, de estímulo, né? Mais ou menos como o New Deal vai ser nos Estados Unidos, um estímulo à economia que, de fato, vai começar um processo de, digamos assim, melhora da economia alemã. Mas qual será o preço a isso? Então, grande parte das pessoas que defendem o nazismo, né, como se pudesse ser defendido, né, como se houvesse algum tipo de argumento
que pudesse defender. Mas, enfim, muitos se colocam como que, o Hitler, então, conseguiu fazer com que a economia da Alemanha melhorasse nesse contexto a partir, então, né, de 34. Sim, mas, em grande medida, ele fará isso como? Nós vamos trabalhar agora no próximo vídeo, né, esse processo todo, mas nós vamos ter já desde desse início, né, do governo, enfim, de quando o Hitler tomou o poder, a gente vai ter, então, uma série de medidas como expurgos, né, como, digamos assim, expropriação, né, de várias pessoas. Então, essas pessoas que eram consideradas opositores políticos vão ter suas propriedades apropriadas. Nós vamos ter o rompimento, né, do Tratado de Versalhes. Então, uma série de medidas que o Hitler vai, de fato, se valer, mas que estão vinculadas à eliminação, perseguição, extermínio dos seus opositores e né, a apropriação, né, dos bens desses grupos, tá? Então, de fato, a gente vai ter uma modificação aí que a gente vai trabalhar agora nas próximas etapas, certo? Então tá, pessoas, a gente vai continuar conversando sobre esse assunto, que é um assunto bem importante, né? Infelizmente, né, a gente percebe que é ainda muito atual, e que por isso mesmo tem que ser trabalhado com muita calma, certo? Continuem seus estudos, fiquem bem, fiquem saudáveis, e a gente vai continuar conversando.